é porque trono, rei, entendeu? Foi boa, foi Não, boa. eu tô Depois a gente concatenando, eu tô fazendo essa ligação para eu não perder em evolução temática, entendeu? entendi. Bastante bem, inclusive. Professor Wagner, esse momento é seu, uma excelente aula, qualquer Valeu, coisa estarei por aqui, tá? valeu, brigadão. Um abraço. Um abraço. Bom dia, jovens! E aí, como estamos? Só fazer o sharing aqui para vocês, aquela coisinha que vocês já estão acostumados. Espero que vocês estejam bem. Muito obrigado por essa quinta-feira, que não é tão comum, mas eu tinha médico na segunda. Meu médico tá. É porque eu estou olhando para outra tela, tá, gente? Eu não estou doido, não. Só um pouco, às vezes. Meu médico está atendendo só na segunda-feira, nesse período de pandemia, por motivos óbvios, né? Assim, houve uma diminuição gradativa e severa de consultas, e aí ele só estava atendendo na segunda e era 3 meses. 3 meses de perna biônica, então eu tinha que dar um pulo lá, né? Mas muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, muito obrigado, muito bom. Não olhem para esta cara de ressaca, por favor, tá? Porque eu não bebo, não faço essas coisas, então, mas estamos aqui, tirando o piriri, tá tudo ótimo, e sim, a gente fala essas coisas mesmo, intimidade, tá? É, então, hoje nos vemos nos mesmos horários, vocês estão acostumados, agora é essa hora da manhã, e à noite, ó, meio-dia, a gente se vê de novo, né? Nos veremos novamente quando encerrarmos aí esta manhã, na hora daquela horinha da fome, aquela hora que vocês trazem aquele pão velho para ficar roendo, né? Enquanto estão tendo aula. Hoje a gente termina sujeito, né? Assim, faltou, na verdade, a gente falou bastante e é bem comum que a gente perca muito tempo com relação ao verbo haver mesmo na semana passada, como a gente fez na semana passada, porque o verbo haver é aquele probleminha que a gente viu, é um dos erros mais comuns, né? Uma das incorreções mais comuns encontradas tanto na produção de vocês quanto na cobrança com relação às bancas, principalmente CESP. O CESP gosta muito de cobrar verbo haver existencial e as diferenças do verbo haver, quando ele conjuga, quando não conjuga. A gente tem muita coisa sendo cobrada nesse sentido. Então, por isso que a gente acaba com o verbo haver falando um pouquinho mais. Hoje a gente vai terminar com os outros verbos, bem rapidinho a gente termina isso aqui com relação àqueles outros verbos, né, com algumas dicas de escrita para vocês, e aí a gente entra nos complementos verbais, que também não é nada muito demorado, até porque mais para frente a gente sempre faz retomada, a gente já falou um pouco, né, eu sempre adianto algumas coisas para vocês aí, principalmente por conta de quando vão surgindo, né, as dúvidas. O que eu queria muito lembrar para vocês sobre a aula passada é aquela relação que vocês já estão acostumados do verbo haver existencial, mas vocês pensarem daquela maneirazinha da diferença do haver para o existir. Vou falar isso aqui agora, inclusive, porque essa semana eu corrigi uma redação lá do outro local e o menino fez uma inversão. Daria até para usar a redação dele como exemplo, né? Não vou fazer isso porque deve ter, sei lá, direito autoral de redação, não sei se isso existe, mas o menino colocou o verbo haver sendo conjugado e o existir não conjugado. Ele fez exatamente o oposto. Ele deve ter batido muito também na cabeça dele da história do haver existencial e muitas vezes vocês confundem. Então, não se esqueçam que o haver, em seu sentido existencial, ele é verbo transitivo direto e impessoal. A diferença vai ser que para o existir é verbo intransitivo e pessoal. Então, só para marcar. Então, quando eu tenho haviam alunos, né? Havia alunos, eu teria existiam alunos, né? Essa diferença do existencial, né? Do pessoal para o impessoal, ela é muito importante para vocês não caírem na esparrela, principalmente na hora de escrever, né? E na hora de fazer a transposição, como tanto gosta o nosso CESP. E aí, o que a gente vai ter mais, né, com relação a esses verbos, né, que seriam aqueles verbos que geram os nossos sujeitos inexistentes, né? Então, sujeitos inexistentes, oração sem sujeito, a mesma coisa. A gente tem, além do verbo haver e do verbo existir, a gente viu, a gente vai trabalhar com, né, do verbo existir não, no caso, é do verbo haver, a gente vai trabalhar diretamente com aqueles verbos de fenômenos da natureza.
Então, além do verbo haver, nós temos os verbos de fenômenos da natureza, meteorológicos. E aí, nesses verbos, o que você vai pensar? Os verbos de fenômeno da natureza, quando são usados de forma denotativa, o que significa dizer que eu tenho uma forma denotativa de uso? É aquela forma relacionada diretamente com o significado original daquele determinado verbo. Então, se eu digo, por exemplo, choveu, uma coisa que vai demorar muito para acontecer, muito em Brasília. A gente avalia esse verbo como sendo um verbo. Esse verbinho aqui, ele é um verbo que gera uma oração sem sujeito. Ele é classificado de forma geral, né, de maneira geral. Normalmente, ele é inclusive classificado como um verbo intransitivo, tanto é que aqui, ó, a gente tem um adjunto adverbial de intensidade e nesse Brasília aqui nós temos um adjunto também adverbial de lugar, né? Aquele locativo que eu ensinei para vocês, que é aquela construção famosinha do que a gente chama de locução adverbial. E aí o que você vai pensar? Se eu tenho um verbo, obviamente, que só tem dois advérbios ligados a ele, e ele consegue transmitir completamente a informação sintática dele, a informação semântica, né, ligada à sintaxe, ele vai ser classificado como verbo intransitivo. Então, nesse caso, o que eu tenho? Ó, é uma construção de oração sem sujeito, porque é um verbo de fenômeno da natureza. É um verbo intransitivo, porque não é porque ele não tem sujeito, que às vezes também, lógico, não vocês, porque vocês são pessoas diferenciadas, são gêniozinhos meus lindos da minha vida. Mas quando a gente para pensar, às vezes as pessoas pensam, é uma oração sem sujeito e acaba copiando, digamos, essa relação do sem sujeito para todas as outras coisas, né? Para todo o resto da análise. É sem sujeito, então ele é tudo igual. Ele é sempre intransitivo? Não, a gente sabe que não é. Tanto é que o verbo haver, por exemplo, é um verbo transitivo direto, né? Então, você vai pensar sempre nessa relação da colocação de que, no sentido original da frase, obrigatoriamente esse verbo vai ser um verbo que gera uma oração sem sujeito. Contudo, o que vai acontecer? Você pode fazer algumas construções comparativas aqui para a gente entender como é que funciona isso. Então, vamos imaginar que a gente tem. Vou usar o verbo trovejou. Então, eu tenho lá, por exemplo, trovejou forte durante a noite. E vamos imaginar que eu... Opa, noite não rola, né, Wagner? Desculpa aí, galeres. Durante... Vou apagar aqui, eu apagou o tracinho, né? Durante a noite. Ok. E vamos imaginar que a gente tem o seguinte, ó. O professor... Lembrar lá da época que vocês faziam bagunça. Trovejou xingamentos. Nenhum professor xinga ninguém, tá, gente? A gente nunca fala palavrão, caralho. Xingamentos aos alunos. Aqui a gente tem uma mudança completa de transitividade, como você já deve estar percebendo. O que a gente vai ter? Eu tenho o mesmo verbo, que é o verbo trovejou, trovejou, trovejou. Inclusive, eu botei a mesminha ideia, né? A mesma conjugação do verbo. E aí a gente vai pensar o seguinte, tá? Tem o trovejou no primeiro caso. Nesse primeiro caso, todo mundo consegue perceber que é denotativo. A gente está falando realmente do trovão, né? Durante a chuva. E aí, o que eu tenho aqui, ó? Forte, adjunto adverbial de intensidade. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer, tá? Não é uma coisa incomum, não. Porque forte, não sei se vocês se recordam lá da morfologia, provavelmente não, é um adjetivo. Mas ele está modificando quem? Um verbo. Ele está atribuindo uma intensidade para aquela ação verbal. Se ele está atribuindo uma intensidade para aquela ação verbal, ele tem que funcionar como adjunto adverbial, nesse caso aqui, de intensidade. Não tem adjunto adverbial de força, não, tá, gente? É adjunto adverbial de intensidade. Mas é um adjetivo. Eu posso ter um menino forte, né? E aí ele vai estar funcionando com uma outra função. A gente tem tanto os advérbios modificando nomes, quanto os adjetivos modificando, em determinados contextos, os verbos também. Não é uma coisa fechadinha. A gente já entendeu, eu tenho certeza que vocês já entenderam isso,
que a gramática não é essa coisa fechadinha que a gente fala assim, ah, não, é tudo isso sempre dessa mesma forma, né? Não, a gente não tem tudo igual sempre da mesma forma, tá? Não esqueçam disso. Então, aqui, trovejou forte. Aí vem, vocês estão me acompanhando sem problemas, galera? Aí vem o durante a noite, que também é uma locução adverbial. Locução adverbial não é só locativa, né? Essa aqui é uma locução adverbial temporal, porque durante é uma preposição, noite é um substantivo. Sempre lembrando que, aproveitando que a gente já está aqui falando sobre isso, as locuções adverbiais, elas são sempre formadas por aquela formulinha, né? Eu tenho preposição mais substantivo. E isso vale para muitas outras formas de locução, né? Por exemplo, locuções adjetivas também se formam da mesma maneira. Então, aqui, durante, as preposições, elas têm valor sintático, né? Elas têm valor semântico, todo mundo percebe que dá uma noção de noite, de tempo. E aí aqui eu tenho um adjunto adverbial de tempo. Inclusive, aqui eu aproveito para destacar uma coisa importante. Verbo intransitivo, só para terminar, para não perder o ritmo. Oração sem sujeito. Pode ser que vocês sejam cobrados em determinadas bancas. O SESP é menos com isso, mas de vez em quando o SESP gosta de dar uma pegadinha em alguma... né? Coloca aquelas coisinhas meio tensas ali no meio. O que acontece? Se um item disser para você que isso aqui é classificado como adjunto adverbial, ponto, sem essa classificação semântica aqui, você tem que dizer que é verdade, tá? Por quê? Inclusive, muito se discute hoje, né, em outras esferas, a classificação sintática desse termo. A classificação sintática desse termo é adjunto adverbial. Tempo não é uma classificação sintática, é uma classificação semântica, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar cuidado com essa relação. Ah, não, eu botei falso porque... Ou então eu assinalei essa alternativa porque não tinha informação semântica e aí a classificação estava errada. Não, a classificação sintática é uma coisa e a gente sabe que semântica é outra. Perceberam que esse verbo, nesse caso do trovejou, o que a gente tem? A gente tem literalmente um verbo em seu sentido original. Olha como muda completamente aqui embaixo. Quando eu digo o professor trovejou xingamentos aos alunos, esse trovejou ele vem exatamente com uma relação de sentido ligado ao fenômeno da natureza, ou seja, ele gritou, ele né, passou dos limites, digamos, passou dos limites. Então aqui eu tenho uma relação de quê? É um verbo em conotação, ou seja, um verbo com seu sentido modificado, sempre lembrando que a linguagem é polissêmica, ou seja, você consegue usar uma mesminha relação de palavra para mais de um significado, desde que o contexto te permita isso, né? Só que aí ele seleciona aqui um sujeito, ó, o professor, né? Então, o professor trovejou. Aí eu tenho, ó, xingamentos aos alunos. Aqui eu tenho uma relação diferente, porque o professor está relacionado diretamente com o trovejou, é o agente da ação de trovejar, nesse caso, né? Então, ele vai ser classificado como sujeito, inclusive classificado como sujeito simples, simplóriozinho, né? O verbo trovejou muda completamente, porque essa é uma das características importantes das modificações de significado. Normalmente, quando você muda o significado de um verbo, você muda a regência desse verbo. Então, o que acontece? Trovejou, ele é VTDI. Por que eu vou saber que ele é VTDI? Porque eu conversei com ele, aí aquela história que a gente já falou da conversa, né, da esquizofrenia. Ah, mas quem troveja não vai rolar aqui, porque, né, não tem trovejar algo, porque houve uma modificação. Então, para onde que eu vou ter que olhar? Tem que olhar, não é para vocês não, relaxem. Vou ter que olhar para frente, os dois me olharam na mesma hora. Eu vou ter que olhar para frente. O que ele selecionou nesse caso? Ele selecionou xingamentos, que você está percebendo que não veio determinado por preposição, e é exatamente aquilo que foi trovejado, digamos, né? Então, isso aqui vai se classificar como objeto direto, e aí vale lembrar para vocês que eu tenho objetos diretos que selecionam preposição. Qual vai ser a diferença? Nesse caso, o verbo seleciona um sem preposição, ele não precisa de preposição,
e outro com, a preposiçãozinha aos, né? O a, aqui no aos, que é uma contração, né? Aqui a gente, então, passa a ter um objeto indireto, porque aos alunos é como se fosse o alvo da ação, tá? Esse aqui é o paciente da ação e o outro passa a ser o alvo. Sacou? Deu para perceber como é que funciona? Então, nesse caso específico, o que acontece? É um verbo que, em origem, seria classificado como oração sem sujeito, seria classificado como verbo intransitivo e não é. Esse verbo muda tanto. Eu estou no café mesmo, tá, gente? Muda tanto, mas tanto, que o que vai acontecer? Olha só que maluquice. Vai acontecer que a gente vai ter uma mudança tão profunda que ele vai aceitar a voz passiva. Olha o que vai acontecer. Vou pegar aqui uma coisinha melhor. Você vai dizer, ó, xingamentos foram trovejados aos alunos. Tão bonito isso. Pelo professor. Então, o que acontece? Ó, xingamentos foram trovejados aos alunos pelo professor. Não sei se vocês se recordam, mas o que a gente tinha conversado a respeito de voz passiva aqui. Esse verbinho, na voz passiva, ele está naquela voz passiva que a gente já acostumou, que é a chamada voz passiva analítica, né? Então, aqui eu tenho o quê? Voz passiva analítica. Que é aquela que se utiliza de quê, galera? É aquela que vai se utilizar de uma formação diferente, né? Assim, ela tem uma formação morfológica diferente. Ela é uma locução verbal. Então, ela é uma locução verbal e ela não tem a partícula passivadora. De vez, vira e mexe, vocês me perguntam, mas tem que ter partícula passivadora para ser voz sintética? Sim. Sem partícula passivadora, não temos voz passiva sintética. Não temos. Literalmente. Temos. Não vai ter, tá? Nesse nosso caso, locução verbal, voz passiva analítica. Beleza. Olha o que ele selecionou aqui. Vamos dar uma olhada, ó. Eu mantive aos alunos, porque a gente está olhando em direção a quem? A oração que a gente transformou. Esse aos alunos sofre qualquer forma de alteração de classificação? Não existe motivação para essa forma, não tem porquê eu mudar a função sintática de aos alunos. Esse verbo vai ser classificado como verbo transitivo indireto, porque ele manteve quem? O objeto indireto. E pelo professor, vocês estão acostumados já, é aquele famoso agente. Agente vamos. Para onde? Para passivo. Então, agente da passiva. Sacaram? Então, o que acontece? Você percebe que um verbo que era um verbo intransitivo, ele passou a VTDI e ele passou a VTI somente, né? E aí, sempre lembrando para vocês, que foi até uma dos nossos assuntos da semana passada, mas para lembrar, que foram é o que a gente chama de verbo auxiliar e trovejados é o que a gente chama de verbo principal. Tudo bem? Perceberam aí? Sacaram? Então, resumindo a bagaça toda, o que a gente tem? A gente tem exatamente a construção de se o verbo for utilizado no seu sentido denotativo e for um verbo meteorológico, ele gera uma oração sem sujeito. Se ele é usado no seu sentido conotativo, ele gera sujeito, então muda a característica desse verbo, que pode mudar. Por isso que a gente não faz listinha de decoreba de verbo e por isso que a gente entende sempre o que aquele verbo naquele momento está significando. Isso é uma coisa que facilita muito a vida de vocês. Às vezes, eu falo dessa história de não conversar com o verbo, e vamos combinar que nesse caso aqui, eu acredito que vocês percebam ser impossível que a gente bata esse papo com o verbo, por mais que a gente esteja se sentindo sozinho, né? Isolamento, não tenho com quem falar, eu só tenho meus cachorros, vou conversar com os verbos. Não vai adiantar. A gente sempre tem que olhar para aquilo que foi selecionado por ele, tá? Por quê? Porque muda. A linguagem muda e muda muito, né? A gente, quando
principalmente quando você tem que fazer, e vocês sabem que isso é muito comum, principalmente fora do Enem, mas quando vocês estão fazendo, por exemplo, o NB, é muito comum que a gente tenha textos literários que são utilizados como base de questão gramatical. Em outras universidades também, por exemplo. Eu estou agora preparando o simulado lá para o outro local da USC, né? da UES, na verdade, como a gente chama, mas é a Universidade Estadual do Ceará. Nesse simulado, eles colocam na parte de português, na prova deles, são 2 textos de literatura, os 2 textos, e em cada texto de literatura eles fazem uma quantidade X de questões de literatura e de gramática. Por que eu estou falando dessa história do texto da literatura? Por quê? O que marca a literatura? A mudança de significado das coisas. E essa mudança de significado das coisas passa por onde? Essa mudança de significado passa, obviamente, pela mudança sintática. Mudanças de significado usualmente geram mudanças sintáticas. De boinha? Beleza. Então, passamos para frente. Se vocês tiverem dúvida, gente, só mandar aí, tá? Hoje a gente vai combinar assim, teve dúvida, abre o áudio e fala assim, Wagner, só para eu ouvir vozes, tá, gente? Para as pessoas não acharem que eu sou louco aqui. Então, a gente vai passar para o quê? A gente vai passar para um conteúdinho bonitinho chamado termos subordinados ao verbo. Não sei se vocês se recordam, mas antes da gente falar sobre sujeito, a gente passou pelas transitividades do verbo. Mas vamos relembrar? Que é sempre bom relembrar, né? Então, peraí, marca texto. Então, esse verbinho, hoje eu tô muito profissa hoje, né, gente? Esse verbinho, ele vai ter o que nós chamamos de transitividades. O que são transitividades? Comportamentos sintáticos relacionados com que tipo de... literalmente, relacionados com que tipo de complemento vai ser selecionado por aquele verbo ou não selecionado, tá? Quando a gente fala de seleção, essa é uma coisa importante. Essa é uma palavra que às vezes vocês não ouvem tanto. Vocês viram minha caneca? Que bonitinha, gente. Tem um cachorro. Quando a gente fala de selecionado, um termo muito linguístico, assim. Mas quando a gente para pensar, é o verbo que manda na porra toda. É o verbo que manda em tudo. É ele que seleciona o tipo de sujeito. A gente diz que existem algumas restrições sintáticas e semânticas para a seleção de um sujeito. Por exemplo, você pega um verbo comer. Quando você olha para um verbo comer, por mais que a literatura, mas aí é um outro ponto. Na verdade, tem um cara chamado Roland Barthes, um francês, que ele estudava semiologia. E ele dizia que a gramática é uma prisão, é uma cadeia. E que a literatura é o que faz a linguagem conseguir fugir dessa prisão. Então, olha só que coisa bonitinha, né? Então, é uma prisão e é a literatura que consegue fazer o quê? Com que ele saia, né? A língua fuja dessa prisão estabelecida pela gramática. É bonita essa ideia. Por quê? Porque como a literatura vai trabalhar com novos significados, aí quando muda o significado, muda tudo. Então, o que a gente percebe é que a gente tem, fora da literatura, se a gente olhar de forma tranquila, verbos que vão construir enunciados com determinadas restrições. Então, se a gente pensar, vou exemplificar aqui para vocês, aqui embaixo, vamos lá. Vamos pensar aqui o verbo comer. Vocês estão me acompanhando, gente? Vocês estão acompanhando a loucura do tio? Então, vamos selecionar aqui o verbo comer. Eu tenho o verbo comer, ele é um verbo que pode ter duas transitividades. Eu tenho certeza que vocês se lembram disso também, porque vocês são meninos muito sensacionais. Eu posso ter o verbo comer como verbo intransitivo e eu posso ter o verbo comer como verbo transitivo direto, certo? Como verbo intransitivo, é o que a gente chama de verbo de um lugar. O que significa dizer que eu tenho um verbo de um lugar? Eu vou ter aqui um comer e eu só vou conseguir preencher uma posição. Esta posição que será preenchida é o único lugar, por isso que ele é um verbo de um lugar, tá? Então, tá vendo como é lógica a relação? Aqui eu posso colocar, por exemplo, o Ad comeu. No sentido de haver uma pergunta assim, você já deu comida para o cachorro? Aí eu falar, o Ad comeu. Ou seja, ele já está alimentado. E ele pode, como VTD, gerar uma relação de dois lugares. Que eu teria, por exemplo, comer
alguma coisa, tá? Então, seriam 2 lugares. E aí você imagina que eu diga o seguinte, vamos imaginar que a gente tem aqui uma construção em que a gente apresente assim, comeu batata. Vamos ser sinceros que para preencher essa posição aqui, do mesmo jeito que para preencher essa segunda, eu tenho restrições. Eu não posso colocar, por exemplo, aqui o sofá comeu batata. Eu não posso dizer a mesa comeu batata. No sentido original. É por isso que quando a gente joga na noção literária, tudo muda. Eu tenho aqui, preciso ter para este verbo aqui o que a gente chama de um sujeito mais agente. Ou seja, um sujeito mais capaz de desempenhar aquela determinada semântica do verbo. Então, aqui eu poderia dizer, por exemplo, o Wagner comeu batata. Estou, inclusive, cortando essa parte aí de carboidrato. Então, o Wagner comeu batata, certo? Deu para entender como é que funciona mais ou menos como funciona essa noção de restrição? Então, para os dois lados. Se eu pensar num sentido mais literário, eu posso dizer, por exemplo, a montanha comeu a estrada. Posso tranquilamente pensar dessa forma, porque é como se eu estivesse dizendo que a montanha teve uma avalanche ou ela foi se degradando na sua base e as pedras foram caindo no meio da estrada. Então, ela comeu a estrada nesse sentido. A gente pode dizer, por exemplo, que a erosão comeu o terreno. A erosão não é um agente, né? Ela não tem essa marca mais agente, mas ali, naquele contexto, a gente consegue fazer essa construção. Então, quando a gente está falando de termos subordinados ao verbo, a gente tem que muito relacionar com isso. O que o verbo consegue selecionar ou não? Como é que ele consegue selecionar? Entenderam? E aí, essas transitividades aqui estão relacionadas diretamente com isso, claro, né? Eu vou só lembrar para vocês que nós temos 4 transitividades. Tem o verbo intransitivo, que é aquele verbo que pode ser no contexto que não selecionou absolutamente nada. Tem o verbo transitivo direto, que é aquele verbo que o verbo não pede uma preposição, tá? Eu posso ter contextos em que essa preposição aconteça, como a gente vai ver, vai relembrar também. Mas o verbo mesmo não pede. É o contexto que pede e o objeto que, para ter uma significação diferente, vai precisar desse tipo de relação. Tenho um verbo transitivo indireto, que é literalmente, nesse momento aqui, o verbo determina que seu complemento tenha preposição, certo? Então, é o verbo determinando que o seu complemento vem acompanhado de uma preposição. E vou ter a mistura das duas, VTDI. Aí você deve estar falando, professor, você está ficando meio doido porque ainda tem verbo de ligação. Sim, só que verbo de ligação não tem, nesse caso aqui, uma transitividade tão próxima para ter esses termos, né, esses termos subordinados. Mas eles ainda assim têm um dos tipos de termo subordinado. Então, a gente ainda consegue ter o verbo de ligação. Tá? O verbo de ligação tem um valor muito mais nominal, né? Assim, se bem que eu li esses dias, na verdade, foi uma amiga minha que é orientadora ela trabalha na UFO. Na UFO, não. Na UFF, na UF. Que ela está orientando uma menina que está trabalhando com uma modificação linguística, o valor do verbo ser, que seria uma coisa bem diferente do que a gente estava acostumado. Mas ainda não li o artigo dela não, para depois poder falar umas besteiras para vocês. Mas a ideia é que o verbo de ligação vai ter só um tipo de termo selecionado quando ele selecionar, no caso, né? Então, quais seriam esses termos selecionados? Vamos lá. Se eu passei por transitividade, obviamente vocês já estão imaginando que eu vou falar sobre objetos. Então, eu tenho alguns objetos possíveis. Objeto direto. Aí eu tenho objeto direto preposicionado. Tenho objeto direto pleonástico. Vou ensinar para vocês tudinho isso. Tá? Então, aqui eu tenho objeto direto pleonástico, ok? Tenho, ainda ligado aos objetos, o indireto. Aí o indireto não tem preposicionado, né? Porque ele já é preposicionado. E tenho o que a gente chama também de indireto pleonástico. Vou mostrar também para vocês daqui a pouco. Que a gente tem que tomar cuidado com uma outra forminha que pode aparecer alguma coisa aqui.
E dentro desses termos subordinados eu ainda tenho os nossos queridos adjuntos adverbiais. São esses os termos subordinados ao verbo. O que significa dizer que eu tenho termo subordinado ao verbo? Subordinado, nesse caso, você vai pensar o seguinte: a função sintática desempenhada é com relação ao verbo. Então, se o termo se subordina ao verbo, quem manda na bagaça é o verbo, tá? Quando a gente falar sobre termos subordinados ao nome, quem manda na bagaça? O nome. Então, temos uma diferença aí. Então, é essa relação que vocês precisam colocar na cabeça de vocês, tá? Se é subordinado, significa dizer que o verbo é que manda na relação e aquele termo subordinado vai desempenhar a função sintática com relação ao verbo. Vamos dar uma olhadinha nessa bagaça toda aqui. Então, vamos lá. Vocês estão bem, gente? Está todo mundo acordado? Manda um joinha aí para eu saber se vocês estão acordados. Pode mandar só o joinha dessa vez. Muito bem, muito bem. Vocês são muito lindos, gente. Muito obedientezinhos. Tem um povo que está dormindo, eu acho. Então, vamos ver aqui algumas. Vou botar algumas frases para facilitar a nossa vida, tá? Então, vamos imaginar o verbo fazer. E aí eu digo o seguinte, ó. Os alunos do IME sempre fazem exercícios. É uma coisa que vocês gostam de fazer exercício, né? Vamos pensar o seguinte: quando eu digo os alunos do IME sempre fazem exercício, vocês percebem que eu tenho o verbo fazer aqui. Nesse caso, aquela conversa, né, a conversa mesmo, a coisa mesmo da, digamos assim, do somos esquizófrenos aqui, funciona, porque você tem alguém fazendo algo, certo? Opa, cadê? 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 Gente, deu algum pepino aqui, que eu não sei o que foi. Ai, meu Deus. Ah, voltou. Peraí. É porque sumiu o cursorzinho. Eu falei, cadê o meu negócio, velho? Então, fazem exercícios. Vocês percebem que exercícios veio sem preposição, né? E aí você tem, então, que se ele veio sem preposição e é literalmente algo que está sendo feito, isso aqui é um verbo transitivo direto e aqui um objeto direto. Os alunos do IME é um sujeito simples, cujo núcleo está bem demarcado aqui, bem fácil de ser percebido, que é exatamente alunos, certo? Então, beleza. Até aqui tudo tranquilo, né? Até aqui a gente consegue fazer tranquilamente. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e aí? Se eu não vou conversar com o verbo, já eu falo desse sempre aqui. Se eu não vou conversar com o verbo, o que eu vou fazer então? Vai analisar o que ele apresentou ali. Tem um teste. Na verdade, há dois testes que a gente costuma usar para determinar tanto a transitividade do verbo quanto quem é. Travou. Voltou para essa história. Voltou. Quanto quem é exatamente o objeto direto, que é um teste que a gente usa para muita coisa, que é a pronominalização. O que é pronominalização? Transformar em pronome alguma coisa. Na verdade, muitas das funções sintáticas podem ser representadas por pronomes. E aí você consegue descobrir qual é a função sintática a partir dessa construção pronominal. Então, o que a gente vai pensar? Vamos imaginar que a gente faça o seguinte, ó. Os alunos do IME sempre os fazem. Professor, não fica com o mesmo significado, porque eu não vou saber quem é o os. Por isso que você está fazendo um teste, você já tem aqui. Quem é esse os? Esse os aqui é o objeto direto. O que você vai pensar? Quem é que está sendo substituído por esse os? Exercícios. Então, exercícios é o objeto direto. Vamos, filhote. Ai, meu Deus, hoje esse computador está feliz.
Tá rodando. Estão vendo? Tá rodando. Roda. Então, enquanto ele... foi. Oxe, gente. Deu algum pepino. Ai, meu Deus. Fechou, foi tudo. Então, o que que acontece? Naquele caso ali, enquanto a gente abre o PowerPoint aqui de novo, naquele caso ali, o que que acontece naquele momento específico? Naquele momento específico, acontece exatamente que o pronome vai desempenhar a função de objeto direto. E aí, quem é que na frase original é o objeto direto? Todo mundo que tenha sido, tudo o que tenha sido substituído por aquele pronome, passa a funcionar como objeto direto. Sacado? A ideia, então, é essa. Quando você pronominaliza, você pega uma função sintática inteira e joga para dentro de um pronome. Tudo o que entrou nesse pronome vai fazer parte daquela determinada função sintática. Tá? Espera aí que eu acho que a gente conseguiu abrir aqui. 2 segundos. Pô, sacanagem. Eu gosto tanto quando eu salvo para vocês depois que eu mando lá. Que aí vocês ficam com as anotaçõezinhas. Voltamos. Xeriamos de novo. Então, o que que acontece? Exatamente essa relação, como eu estava mostrando para vocês. Vamos voltar para a pronominalização lá. Então, quando eu peguei, vou diminuir aqui só para acelerar. Os alunos fazem os exercícios. Desculpa, galera, porque eu não sei o que aconteceu aqui, não. Foi aquilo que eu mostrei para vocês. Pronominalizando, os exercícios vêm tudo para, né, vem todo para dentro. Então, eu teria os alunos fazem-nos. Porque agora eu não tenho aquele fator de atração que era o sempre, tá? Então, tudo que veio para cá, que nesse caso é os exercícios, vai ter a mesma função. Então, se isso aqui é um objeto direto, isso aqui é um objeto direto. Pronto. Ficamos felizes, né? O que que acontece? Tem momentos em que não vai vir tudo para dentro do objeto direto? Sim. Aí a gente vai ter um outro processo, que é importante a gente destacar aqui, que aí a gente vai ter uma outra função sintática. E se eu dissesse, ó, os alunos sempre fazem os deveres todos. Porque esse todos ele pode aparecer nessa posição, né? Aí o que que a gente teria? Na pronominalização, nós íamos ter, ó, os alunos sempre os fazem todos. Esse todos não entrou. O objeto direto está aqui, ó. Objeto direto. Isso aqui passa a ser sozinho o objeto direto. Então, não é tudo, né, que vem depois ali, no caso, né? Isso aqui a gente ainda vai aprender, chamado pred do objeto, que é um negocinho bonitinho, é um negocinho gostosinho, né? Predicativo do objeto. Então, nesse caso, mas vocês percebem que a pronominalização me ajudou a determinar o quê? O que que eu tenho ali, né? E aí você vai lembrar sempre que, para ser objeto direto, o que que eu tenho? Precisa ser o pronome o, a, os, as. Esses aqui são os pronomes oblíquos que desempenham função sintática de quê? De objeto direto. Tá? Qual seria o segundo teste, para a gente terminando por hoje? Para o verbo transitivo direto. Então, o segundo teste seria a passivização daquele determinado enunciado. Só para VTD. Então, é só para verbo transitivo direto. Como é que era a frase original? Vamos lembrar. A frase original era... Ai, gente, ele tá complicado hoje. A frase original era: os alunos do IN, beleza, sempre
fazem exercício. Vamos ver se vocês se lembram aí, se vocês conseguem se lembrar da bagaça. Quem é que... isso aqui é voz o quê, gente? Ativa, né? Então, aqui eu tenho voz ativa. Os alunos é sujeito, fazem VTD, exercícios OD, né? E o sempre, adjunto, adverbial, de tempo, apesar de eu sempre achar que ele é intensidade. Porque ele está dizendo uma repetição, né? Mas beleza. Não é que eu sempre acho, essa é uma discussão também que existe. Como é que a gente passiviza? Pega o OD e bota na posição do sujeito. Exercícios. Aí eu vou dizer o seguinte. Você pode deixar esse sempre na mesma posição, porque esse sempre, ele costuma vir antes do verbo, né? Voz passiva analítica. Vou botar o verbo ser, porque isso aqui não é um presente? Presente. Plural, plural. A gente dá passiva. Aceitou a voz passiva? Aceitou. Então, eu comprovei que ele é um verbo transitivo direto, porque aceitou a voz passiva. Beleza? Então, são esses dois testes. O primeiro é aquele teste de pronominalização, que nos ajuda a determinar quem é o objeto direto, e o segundo é o teste de passivização. Como só VTD e VTDI aceitam passivizar, então ou vai ser VTD ou vai ser VTDI, não vai ter fuga. Se você tiver uma frase como essa, eu vou falar, mas quando é que não funciona? Vamos pegar aqui uma frase clássica. Precisamos de mais amor no mundo. Cadê o verbo? Precisamos aqui, qual é o sujeito? Sujeito desinencial nós, né? Porque tá aqui, ó. Tá no moço, né? Beleza. Aí a gente vai pensar, o que é o que aqui nessa bagaça? De mais amor, objeto indireto. No mundo, adjunto adverbial de lugar. É o famoso locativo, né? Como é que eu passo isso para a voz passiva? De mais amor é precisado no mundo? Oi? Qual porquê? Aí sempre me perguntam, por quê? Agora eu vou complicar para fechar, porque senão não vai ser o válido. Por quê? Porque que o verbo transitivo indireto não aceita voz passiva. Por um detalhe. Este aqui, ó. O complemento dele é um complemento... Oh, Jesus. Não tá fácil. Não está sendo fácil. Meu filho, você me ajuda a te ajudar, pelo amor de Cristo. Cara, não sei o que tá rolando hoje. O computador tá leve. Vocês estão me ouvindo, né? Pelo menos a conexão tá funcionando, né? Beleza. Por conta exatamente deste trenzinho aqui, ó. Desse desenho, tá? Por que ele não pode ser sujeito de uma voz passiva? Porque não existe sujeito preposicionado em língua portuguesa. Então, ele não consegue... O objeto direto não tem a preposição, né? Se o objeto direto não tem a preposição, ele consegue tranquilamente fazer o quê? Papel de sujeito quando ele é transformado na passiva. No caso do objeto indireto, ele não consegue porque a restrição dele está aqui, ó. Há uma restrição sintática nesse caso. Beleza? Sim? Então, estamos no caminho aí já das loucuras e das loucuras e das loucuras. Beleza, meninos? Alguma dúvida? Algum trauma? Algum complexo? Não? Alguém queria ser bailarina, não foi? Tirando o Sbrubble? Não? Todo mundo tá tranquilo? O Sbrubble é uma bailarina, na verdade. Né? Assim, Só a fome mesmo. Só a fome? Eu também. Fome é constante. Fome eu também tô, cara. Tempo todo, verdade. Fome é sinal de vida. Quando a OD preposicionado, a Ana está perguntando, vocês devem estar vendo aí, mas quando é OD preposicionado, se aceita a voz passiva? Não, Ana. Não tem como.
Porque você vai ter, por exemplo, vou aproveitar que o Isbobo está me olhando aqui agora, aí ele já aprende também. Se você Não, eu estou fizer aqui aprendendo. Objeto direto, deve Não, transitivo. tá aí direto aí. Eu Quando é que a tô. gente teria, por exemplo, Arthur... Não, quem estava com fome quem era que estava com fome? Yuri, O Yuri, né? Pera, isso. vamos apagar aqui. Vamos É porque fazer ele não tomava café, não. Ele almoça. Entendi. Verdade. Aí Né? não tô tendo esse almoço mais. Aí tá complicado. Isso, Era na garoto. escola, né? Muito bem. Então, a gente vai ter, por exemplo, Yuri comeu O do mundo. bolo. Ah, pensei que era o mundo. Não, mas provavelmente também, né? Não todo mundo. Então, aqui, Yuri comeu do bolo. O que a gente tem? Esse verbo comer é ótimo para dar como exemplo para aluno, né? Você tem Yuri comeu do bolo. Do bolo indica parte, né? E aí, ele é um objeto direto preposicionado, porque para indicar a parte eu preciso da preposição, porque é diferente de dizer que ele comeu o bolo, né? Aí eu não consigo jogar para a voz passiva, ó. Do bolo foi comido Por Yuri. por Yuri. Não vai rolar. Porque a restrição continua aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Mesmo? Então é isso. Eu sempre estou com a cabeça em você, Arthurzinho, lindo do meu coração. Toda vez que eu coloco o meu casaco branco, eu lembro de você. Beleza, meninos lindos? Então, é isso aí. Por hoje, a gramática está indo. E voltando daqui a pouco como literatura. Beleza, Isboberto?